Eu gravei um vídeo recentemente falando sobre aquele vídeo em que o Rodrigo Silva disse que ele estaria preparado para ver ateus no céu. E aí, por quê? Ele disse que Deus vê o coração. Por conta desse meu vídeo, algumas pessoas disseram, não, mas ele já gravou um vídeo explicando aquilo lá. Aí tem contexto para aquilo lá. Já tem um tempo isso. Olha, o fato de ter um tempo não interessa, porque eu mesmo vi agora. Ou seja, isso significa que aquela fala dele fica reverberando por aí. Então, continua sendo fato aquilo lá e a gente precisa falar sobre aquilo. Mas vamos falar sobre isso então, sobre o vídeo em que ele explica, o vídeo, como é que é o nome? É A Treta dos Ateus nos Céus. Vamos falar sobre, vamos reagir a esse vídeo agora? Vamos lá, curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Gente, então vamos lá reagir a esse vídeo, só que o meu react aqui vai ser diferente, né? Porque eu poderia colocar o vídeo dele, mas o vídeo dele está no YouTube. E eu já tive várias vezes problemas com isso. A gente faz vários reacts aqui, não tem problema, mas alguns dá bloco, dá direito autoral. E esse é um vídeo que eu fico com receio de dar. Então, por isso eu vou fazer assim, ó. Eu vou reagir ao vídeo, eu vou falar a fala dele aqui para vocês. Eu vou transcrever a fala dele, aí vou falar mais ou menos em que minuto aquilo se encontra e você pode então conferir para ver se de fato eu estou sendo sincero com o Rodrigo Silva. Então vamos lá. Me enviaram esse vídeo em que ele fala esse absurdo. Estou preparado para ver ateus no céu, porque, aí ele disse, porque só Deus sabe o coração. E esse é o contexto. Para mim não tem contexto que explique isso. Não tem contexto. Mas a repercussão foi tão grande que ele fez um vídeo se explicando. Então, tem um contexto ali. Então vamos lá. Os primeiros 5 minutos do vídeo, ele não se defende em relação ao texto. Ele não dá argumentos para defender aquilo que ele havia falado. Ele começa dizendo coisas como, por exemplo, isso aqui. Nossa, eu fico triste, foram 4 horas de podcast e eles se fixaram em apenas 30 segundos. Ora, se você tem 1 litro de água limpinha e aí você tem 10 ml de veneno, você tomaria? Então aquele pouquinho de veneno ali deixa de ser veneno por conta de 1 litro de água? Olha, via de regra a heresia é assim. Ao longo da história, os grandes hereges da história, eles estavam errados em tudo que eles diziam? Eles não acreditavam na Trindade, tinham uma perspectiva incorreta da natureza de Jesus, tudo neles era errado? Claro que não é assim. Mas óbvio que não é assim. Ele também fala o seguinte, olha, vejam a minha obra, olha o que eu fiz. Meu amigo, mesmo que você tenha essa obra que você disse aí, isso não anula a heresia que você disse. Ateu no céu, isso é heresia. Esse é inclusive o argumento que muitos hereges usam. Esses dias eu fiz um vídeo falando sobre alguns hereges, aí um dos pastores, ele me mandou uma mensagem dizendo, olha o tamanho da minha obra. E daí? E daí? Jesus disse que a porta larga ela é estreita, muita gente entra por ela. O tamanho não prova de fato que você está falando a verdade ou não. Então, isso também, a minha obra, isso também não prova que aqueles 30 segundos, que é o que eu vi, estão completamente errados. E aí, no minuto 8:46, mais ou menos, ele disse o seguinte, olha, eu vou repetir o que eu disse. Eu vou repetir o que eu disse. E aí ele disse, olha, o que eu disse foi o seguinte, que eu estou preparado para ver ateus no céu e santos não. E ele disse, e foi só? Não, não foi só isso. Você continuou, você disse, porque Deus sonda o coração. Ateu pressupõe-se é um cara que não tem fé. O santo é o que tem fé. Olha, vai ter gente que não tem fé no céu e gente com fé no inferno. Por quê? Porque por meio do coração, por meio das suas obras. É óbvio que a inferência é essa, você não disse isso, por meio das obras. Mas qual a inferência, qual a conclusão, a dedução lógica que a gente tira disso? Qual a insinuação disso? E é justamente essa a crença do mundo. Não, vocês serão salvos pela bondade, não tem que ter fé. É a crença da Rede Globo, daqueles artistas maconheiros e pervertidos da Rede Globo. Essa é a crença. E é óbvio, falar isso agrada todo mundo. Mas aí, a partir do minuto 9:45, ele começa a dar uma justificativa para a fala dele. E ele usa um texto em que Jesus está criticando os judeus. Aquele texto em que Jesus disse que prostitutas e publicanos vos precedem no reino de Deus. E aí ele cita esse texto para justificar a fala desastrada dele e diz o seguinte, abre aspas, fala dele. Jesus disse que prostitutas e publicanos estavam entrando no reino dos céus, mas Jesus não falou como eles estavam entrando, só falou que estavam entrando. Rodrigo, Jesus disse sim como eles estavam entrando. Veja o que o texto bíblico declara. Mas os publicanos e as meretrizes creram,
Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crer. Então, como que eles entraram, Rodrigo? Como? Crendo. E essa crença, veja como está junto com o arrependimento. São coisas distintas, mas inseparáveis. Quem crê de fato se arrepende. Então, a ideia do texto de Jesus é exatamente o oposto do que você, Rodrigo, falou no seu vídeo. Eu verei ateu porque só Deus sabe o coração. Jesus está argumentando justamente que as prostitutas entraram porque creram, porque se arrependeram de seus pecados, reconheceram que estavam erradas. É o oposto do que você disse no podcast, em sua fala herética. Não desastrosa, herética. Mas você continuou, de maneira ensaboada, distorcendo as palavras de Jesus, para não assumir o erro. Abre aspas. Eu, ao ouvir Jesus dizendo isso, poderia interpretar Jesus incorretamente. Então, prostituição não é pecado, Jesus? Então, por que estou me esforçando aqui se uma prostituta pode entrar no céu como prostituta? Ora, você poderia interpretar de maneira errada se você tivesse falado uma besteira e aí não quisesse reconhecer o seu erro. Aí você poderia interpretar de modo errado. Agora, você está querendo dizer que Jesus não se comunicou de uma maneira clara? Que ele foi dúbio? Que o meu Jesus é como você? Obscuro nas palavras, induzindo as pessoas ao erro? É isso? Você continuou. E você continuou afirmando que alguém poderia dizer, mas está falando que eles acreditaram, mas o ateu não acreditou, pastor Rodrigo Silva. E aí você retrucou. Quem disse que o ateu não acreditou? Só Jesus conhece os corações, você tinha dito, não? Só Jesus conhece os corações. Do ponto de vista de quem está olhando aqui, eu estou olhando uma prostituta. É muito provável que eu não tenha a oportunidade de ver o momento de conversão dela. Da ótica que eu estou olhando, ela ainda é uma prostituta. Jesus não falou, ex-prostitutas estão entrando no reino. Ou seja, eles estão entrando no reino, mas ainda continuam na posição de prostitutas e publicanos. Mas, e se uma prostituta aceita Jesus no último momento da vida dela? Fecha aspas. Vamos lá então. Em resumo, o argumento do Rodrigo Silva aqui é o seguinte. Eu não sei se essa pessoa, a prostituta, ela teve fé ou não. Afinal, Jesus não disse ex-prostituta. Ela entra no reino e continua como prostituta. Esse é o argumento dele. Rodrigo, você sabe sim que ela teve fé porque o texto diz. Jesus disse. E por isso ela entrou. Você disse, ela continua na posição de prostituta. Como é que é? Ela creu em Jesus e continua como prostituta? Porque eu não sei o coração dela? Olha o absurdo que você está dizendo. A pessoa teve fé e se ela continua vivendo no pecado, mas como você não conhece o coração dela, ainda que ela continue como prostituta, na posição de prostituta, pode ser que ela tenha fé? Afinal, eu não sei o coração dela? Rapaz, assume que o que você falou é uma heresia. Pois veja um exemplo de conversão. Pensando no publicano, que é o caso do texto citado. Zaqueu era publicano, que eram cobradores de impostos. E o problema era que eles cobravam impostos além do que deveriam. Jesus vai à casa dele e prega o evangelho. Zaqueu então ouve o evangelho e diz o quê? Vou devolver o que eu roubei. Nesse momento, Jesus então retruca. E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Como Jesus viu a fé? Por meio do arrependimento, da mudança de vida. Creu, mas continua na posição de prostituta? Creu, mas continua na posição de pecado? Não, não creu. Não estou julgando o coração. É a Bíblia que diz. Mostra-me a tua fé sem obras e eu com as obras mostrarei a minha fé. E tem mais. No instante em que alguém se converte, ela não continua na mesma posição. A prostituta não é mais prostituta. Por quê? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. É filho de Deus. Portanto, não tem prostituta, ímpio, ateu no céu. Tem cristão, que no instante em que crê, tem os seus pecados perdoados e não é mais prostituta, não é mais ateu. Nesse vídeo em que ele se explica, o Rodrigo disse assim, eu verei um ateu no céu, pois vai que ele se converteu no último momento. Primeiro, você não disse isso no podcast. Você disse que Deus vê o coração, insinuando sim, que mesmo sem fé, porque se ele é ateu, a definição de um ateu é que não tem fé. Então, insinuando sim, que mesmo sem fé, pela bondade do coração, a pessoa pode ser salva. Não, mas não foi isso que eu quis dizer. Então, assuma. Não me expressei bem na primeira vez. Segundo, se alguém crê no último momento, ele deixou de ser ateu. Então, você não verá ateu no céu. Você verá um crente. Ele creu no último momento, então ele deixou de ser ateu. Se ele creu, ele não é mais ateu. E você também disse assim, não, porque eu não sei julgar. Eu não vi a conversão dele. Beleza, se você não viu, mas aí você tem que se expressar assim, ó. Eu não vi. Vai que
ele se converteu. Você não disse isso lá da primeira vez. E o papo de, não, eu não sei, porque eu não vi, porque só Deus sonda o coração. Paulo disse assim sobre a salvação. Para ser salvo tem que crer com o coração e confessar com a boca. Outro texto nós lemos, a boca fala do que está cheio o coração. Portanto, um ateu confessa com a boca que Jesus é Senhor? Não. E por que não confessa? Porque ele não creu com o coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. O coração cheio de incredulidade, logo não crê. Ele diz, esse coração vai se expressar por meio da sua voz, por meio da sua boca. Eu não creio. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem não crê já está condenado. Dizer que uma pessoa ela não tem fé em Cristo, mas pode ser salva pelo coração, porque Deus vê o coração pela sua bondade, é negar a Escritura, é negar o próprio Cristo. É dizer, olha, o que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Eu sou a vida em vocês, eu transformo vocês, eu capacito cada um de vocês a fazerem o bem. Isso que Jesus disse está tudo errado. Tem pessoas que por si só, sem fé, podem fazer o bem e serem salvas. Primeiro, ninguém pode ser salvo pelo seu próprio bem, porque o nós fazemos é mal. Segundo, ninguém pode fazer o bem por si só. É por meio da fé que nós praticamos o bem. Então, olha que coisa. Tudo isso para não reconhecer o absurdo. O que parece é lá no flow, para agradar a ímpios, verei ateu no céu. Aí vem a enxurrada de crítica e aí muda o discurso, mas sem assumir que errou. Dá uma mudadinha no discurso, sem assumir que errou. Então é isso mesmo, falou heresia lá atrás. Tentou consertar, não assumiu o erro, falou heresia. E vamos lá, para encerrar, mais uma vez, vamos ver todo o contexto do texto que ele usou para não assumir o erro. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse, filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele, porém, respondendo, disse, eu não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e, respondendo ele, disse, eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe, o primeiro. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho da justiça e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Primeiro, está vendo o tempo todo. O texto que ele usa para justificar a fala desastrada dele do ateu no céu, o ateu é uma pessoa que não tem fé, o texto, o tempo todo, quantas vezes você notou aqui, ó? Crer, arrependeram para crer, creram para arrepender, várias vezes. Então, o texto é muito simples. Um filho disse que ia, mas não foi. São os judeus que diziam obedecer, mas não obedeciam de fato. Mas aqueles que de início se rebelaram, os gentios, eles acabaram se arrependendo depois. E eles foram e obedeceram ao Pai. E aí, então, Jesus faz a aplicação. Prostitutas e ladrões foram salvos. Por quê? Por quê? Porque creram, porque se arrependeram. Esta é a linguagem de Jesus e não é dúbia. Jesus não disse, olha, estou pronto a ver prostitutas no céu. Afinal, só Deus sabe os corações. Não, ele foi claro. Eles estão entrando porque creram e se arrependeram. Logo, não são mais prostitutas, pois a linguagem bíblica não é de adúlteros, ateus e pedófilos no céu. A linguagem é de justificados pela fé, que foram redimidos de seus pecados. A linguagem é esta. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem devassos, nem idólatras, nem adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Portanto, é óbvio que a linguagem do Rodrigo Silva no primeiro vídeo é perniciosa. Estou pronto a ver ateu no céu porque e santos não, porque Deus sabe os corações. Induz sim muitas pessoas ímpias que estão no pecado e longe de Cristo, e no maior pecado de todos, o da incredulidade, a continuar como são, achando que mesmo sem ter fé, elas são pessoas boas. Afinal, o homem ímpio, o homem sem Deus, ele acha que é bom. Ver-se como pecador é um milagre que só o Espírito Santo pode prover. Mas aí o ateu, que nunca deu um tiro na cabeça de ninguém, que nunca roubou como petista, aí ele acha que ele vai ser salvo. Afinal, Deus sonda o coração, eu sou uma boa pessoa. Ora, Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele iria convencer os homens do pecado. É algo espiritual, é um milagre. É um milagre para que os homens consigam reconhecer os seus pecados. O que eles fazem é como Adão. A culpa é de todo mundo. A culpa é até de Deus, menos minha. Eu sou uma boa pessoa. Portanto, se arrepender e crer é fruto de Deus, de um milagre. O homem por si só não pode fazer isso. Agora, quando ouve alguém dizendo, não tem problema, eu vou ver ateu no céu porque Deus sonda o coração. É óbvio que esse homem já maligno
Eu sou uma boa pessoa, tá vendo? Então eu não vou crer mesmo. No final das contas, já que eu sou uma boa pessoa, eu acho que eu vou estar no céu. Até de acordo com os parâmetros aí desse cristianismo aí que esse cara pregou. E tem mais. O texto que o Rodrigo Silva cita reflete exatamente o problema que os judeus tinham, que é o problema da fala dele. Os judeus se achavam bons. Por isso não se arrependeram e creram em Cristo. Afinal, se arrepender para quê? Se eles se achavam bons. Lembra que o problema todo era esse? Jesus os acusava de pecado, mas eles diziam que não, os fariseus se achavam tão bons, e já que eles se achavam bons, para que ter fé em Jesus? Portanto, o primeiro vídeo do Rodrigo Silva é uma desgraça. O segundo é uma desgraça 2.0, ou seja, arrependa-se. Arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se.